Nos últimos dias veio a público que aqui, na minha cidade, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, um padre foi afastado das suas atribuições porque ele disse que o fiel que votar no PT vai para o inferno. Eu não tenho conhecimento do processo canônico que foi instaurado para apurar eventual atribuição de suposta irregularidade a esse pároco, então eu não vou comentar essa atitude específica do bispo, mesmo porque não é da minha competência poder julgar a hierarquia eclesiástica da igreja. Mas eu queria que vocês refletissem sobre um aspecto específico. Todo padre, ele não tem a faculdade, ele tem a obrigação de explicar quais são os pontos que custam a salvação da alma dos seus fiéis. E isso eu não estou falando como católico, não estou falando como cristão, não estou falando como advogado que conhece direito canônico, eu estou falando como uma pessoa que sabe ler. Se você minimamente souber ler e fizer uma pesquisa rápida, você vai ver que é obrigação do pároco zelar pela orientação correta das pessoas da sua paróquia. Tá? Todos os fiéis da sua paróquia estão sob a sua responsabilidade. Da mesma forma que o bispo tem responsabilidade sobre a sua diocese ou a sua arquidiocese e assim sucessivamente à medida que você vai subindo na hierarquia eclesiástica. Pois muito bem. Então, se é obrigação do padre ensinar corretamente as pessoas para que elas não cometam pecados graves, falhas graves, entre outros aspectos que possam custar a salvação da sua alma, resta saber se apoiar o comunismo ou o socialismo é algo regular na igreja, é algo permitido. Em que pese o exército de párocos da teologia da libertação, sim, o pessoal famoso por usar aquele anel de coco e pregar teologia marxista dentro da igreja para destruição da fé das pessoas, e raramente ou nunca esses párocos completamente avessos ao cristianismo não são afastados, quase nunca você vê um desses ser afastado. Eis que um padre fala algo e é afastado. Eu, mais uma vez, não vou julgar o processo que deu origem a esse afastamento, mas se o que ele falou é verdade ou mentira. Porque se for verdade, ele não estava adimplindo uma faculdade, mas muito ao contrário, ele estava cumprindo o seu mistério e a sua obrigação. Para tanto, eu vou convidar vocês para lerem comigo um texto que está no site do padrepauloricardo.org, Igreja e Comunismo, um século de embates. Perceba no decorrer do texto o que está envolvido nisso, porque nós estamos num momento da existência do nosso país e do mundo todo, onde é necessário, como falou Chesterton, você provar que a grama é verde. Você tem que reiterar alguns pontos que são óbvios, algumas coisas que são grosseiras, como, por exemplo, o fato de estarmos vivendo num regime de exceção, onde pessoas estão presas sem processo, num julgamento circo, numa situação em que pessoas estão exiladas do Brasil simplesmente porque expressaram as suas opiniões, onde os deputados da oposição são caçados pelo mecanismo, pelo establishment, de maneira completamente abjeta, com busca e apreensões, fishing expedition e várias outras coisas, e o absurdo vem sendo defendido diuturnamente a ponto da gente ter que reiterar todas as vezes e demonstrar que a grama é verde, que homem é homem, mulher é mulher, enfim, entre outras coisas que por aí você pode ter uma base. Então você vê uma sociedade completamente corrompida e isso gera efeitos, infelizmente, dentro da igreja. Então eu convido você a acompanhar esse texto comigo, que eu vou colocar o link do texto na descrição desse vídeo. Tá? A Igreja Católica nunca se deixou enganar pelas trapaças do socialismo e do comunismo. Encíclicas atrás de encíclicas denunciaram desde o princípio a falsa ideologia de Marx e Engels.
Os últimos 100 anos, de 1917 a 2017, têm sido como uma recapitulação do proto-evangelho, quando Deus disse à serpente, porém inimizade entre ti e a mulher, Gênesis 3,15. Trata-se de uma guerra secular que representa o período mais acentuado desta inimizade. Tudo começou em 1917, com as revelações de Nossa Senhora de Fátima, de um lado, e a Revolução Russa, que levou à implantação do comunismo ateu, do outro. Quais seriam as chances de tamanha coincidência? Ao longo dos últimos 100 anos, a forma mais grotesca que o corpo místico do anticristo já adotou é, sem sombra de dúvida, o materialismo ateu, incorporado mundo afora por governos socialistas e comunistas. A serpente tornou-se Leviatã. Antes da Revolução de Outubro, Maria já advertia em julho de 1917 que a Rússia espalharia os seus erros pelo mundo, provocando guerras e perseguições contra a igreja. O resto, como todos nós sabemos, é história. Abro uma aspas para fazer um comentário. Por isso, eles dizem em alto e em bom som que nós, conservadores, merecemos um bom paredão, uma boa bala, uma boa cova. Eles não só externalizam esses discursos grotescos, como também executam, como o atentado contra o presidente Bolsonaro, como o atentado que aconteceu recentemente agora contra o Trump. São pessoas que, se pudessem, sairiam às ruas atirando a esmo em pessoas como nós, porque é algo demoníaco. Quando eu falo que a luta é espiritual e que a ação desse povo é demoníaca, é porque é demoníaca, e muitas vezes as pessoas se esquecem disso. Então isso aqui lembra um pouco disso. E ele continua. As elites culturais do Ocidente e seus simpatizantes vêm há tempos forcejando por minimizar os males do marxismo. Este cenário de Revolução de Outubro é uma grande oportunidade para trazer à memória o horrendo flagelo, como chamou Pio XI, a encíclica Divini Redemptoris, de 19 de março de 1937, número 7, que vergastou o mundo através das perversas armadilhas do socialismo e do comunismo. Isto é particularmente importante na medida em que as elites culturais do Ocidente e seus simpatizantes vêm há tempos forcejando por minimizar os males do marxismo. Como parece ser a intenção do jornal The New York Times, com sua, abre aspas, série de apaixonadas e saudosas recordações dos bons e velhos tempos do comunismo do século passado, talvez seja mesmo chegada a hora de passar em revista esses tempos felizes do século vermelho como uma relaxante leitura de O Livro Negro do Comunismo ou Arquipélago Gulag. Inclusive, eu recomendo que você leia esses livros. Mas, afinal, o que poderia ser mais enriquecedor do que dedicar um tempo a ler sobre o grande salto adiante e a revolução cultural de Mao Tse-tung? Melhor ainda, que tal estourar um saco de pipocas e assistir a Os Gritos do Silêncio, um filme para divertir toda a família. Alguns, porém, talvez se perguntem, e quanto ao socialismo do século XXI? Afinal de contas, eu peço Vênia fazer um comentário, é mais soft, é mais ameno? Não, ele é igualmente demoníaco, cruel e assassino. Volto ao texto. Ora, basta dar uma rápida olhada nas notícias que chegam da Venezuela. Há não muito tempo, a Venezuela era um país próspero, abundante em petróleo. Numa palavra, um milagre socialista. Mas agora, após 18 anos de marxismo, entre Chávez e Maduro, o país não passa de um inferno socialista. Muitos ali têm passado fome, uma especialidade comunista, não lhe sobrando outra alternativa senão roubar ou comer animais zoológicos, prática na qual parecem ter especial predileção por carne de búfalo e porco do mato. Isso, infelizmente, não é incomum às experiências socialistas, antes, pelo contrário, constitui a regra geral. A alimentação na Venezuela, contudo, deve ainda assim ser mais agradável que a dieta à base de mato e casca imposta aos reclusos na prisão estatal da Coreia do Norte. Os fatos históricos revelam que os demagogos comunistas foram responsáveis pela morte de 140 milhões de pessoas, desde Lenin até Stalin, passando por Mao Tse-tung, Pol Pot, Kim Jong-un, Chávez, Che Guevara e Fidel Castro, e a lista poderia ir se alongando. Lenin disse no final das contas que é preciso quebrar uns tantos ovos para fazer um omelete.
140 milhões de ovos quebrados. Eis aí uma omelete gigante. A Igreja, por sua vez, nunca se deixou enganar pelas trapaças do socialismo e do comunismo. Encíclicas atrás de encíclicas denunciaram desde o princípio a falsa ideologia de Marx e Engels. De fato, o catecismo afirma claramente, abre aspas, a Igreja rejeitou as ideologias totalitárias e ateias associadas nos tempos modernos ao comunismo ou ao socialismo. Número 2425. O catecismo, porém, é curto e sucinto, ao passo que as encíclicas papais são ricas em detalhes e categóricas em suas condenações. Em 1846, o Papa Pio IX promulgou a encíclica Qui Pluribus, sobre fé e religião, na qual já combatia vigorosamente as ideias de Marx. Em 1848, publicaria o Manifesto Comunista. Pio IX ali se referia à nefanda doutrina do comunismo, contrária ao direito natural, que, uma vez admitida, lança por terra os direitos de todos, a propriedade e até mesmo a sociedade humana. Ele advertia contra as mais perversas criações de homens que, trajados por fora com peles de ovelha, por dentro não passam de lobos rapaces. Perceba a situação que o Brasil vive hoje. Nós não temos liberdade de expressão, nós não temos direito à legítima defesa, nós não temos garantia do direito de propriedade e todos os direitos naturais que são sagradamente concedidos ao homem são vilipendiados por esse regime de exceção catastrófico que avança dia a dia sobre o Brasil. Volto ao texto. Em 1878, o Papa Leão XIII escrevia sobre os males do socialismo na encíclica Quod Apostolite Muneris. O pontífice começa a carta referindo-se à praga mortífera que se tem difundido no seio mesmo da sociedade humana, conduzindo ao abismo da destruição. Leão XIII aponta, em seguida, que as facções dos que, sob diversas e quase bárbaras designações, chamam-se socialistas, comunistas ou nihilistas, espalhados ao redor do mundo e unidos pelos laços estreitíssimos de uma perversa confederação. Já não se ponham ao abrigo da sombra de reuniões secretas, senão que, marchando aberta e confiantemente à luz do dia, ousam levar a cabo o que há muito tempo vem maquinando, a derrocada de toda a sociedade civil, que é, basicamente, a situação em que nós vivemos hoje. A encíclica também chamava a atenção para o projeto socialista de destruição do matrimônio e da família. Para os socialistas, com efeito, não pode haver maior fidelidade, nem mesmo a Deus e à família, do que a obediência ao Estado Todo-Poderoso. Leão XIII afirmava ainda que os fundamentos da sociedade repousam, antes de tudo, sobre a união indissolúvel entre os esposos, conforme as exigências da lei natural. E, no entanto, as doutrinas socialistas aspiram por dissolver quase por completo os elos dessa união. O socialismo ergue-se sobre as bases da cobiça, ou seja, uma transgressão do 9º e 10º mandamentos. 13 anos depois, em 1891, Leão XIII voltou a escrever outra encíclica, Rerum Novarum, a respeito do trabalho, do capital e da classe operária. Trata-se do texto fundacional da doutrina social católica nos tempos modernos. Dizia o pontífice, abre aspas, os socialistas, para curar este mal, instigam nos pobres o ódio invejoso contra os que possuem e pretendem que toda a propriedade de bens particulares deve ser suprimida. Fecha aspas. Isso, declarou a Igreja, é sumamente injusto e o remédio proposto está em oposição flagrante com a justiça, porque a propriedade particular é pessoal, é para o homem de direito natural. O socialismo ergue-se sobre as bases da cobiça, ou seja, uma transgressão do 9º e 10º mandamentos. Eis que, diz a Rerum Novarum, a autoridade das leis divinas vem pôr o seu selo proibindo, sob pena gravíssima, até mesmo o desejo do que pertence aos outros. O socialismo se baseia, além disso, na falsa ideia da luta de classes. Também para dissipar este erro, Leão XIII levantou a voz,
abre aspas, o erro capital na questão presente é crer que as duas classes são inimigas natas uma da outra, como se a natureza tivesse armado os ricos e pobres para se combaterem mutuamente num duelo obstinado. Isso é uma aberração tal que é necessário colocar a verdade numa doutrina contrariamente oposta. Fecha aspas. Como já o fizera em encíclicas anteriores, Leão XIII insiste em defender, contra as investidas socialistas, as instituições familiar e matrimonial. A família será forçosamente necessário atribuir certos direitos e certos deveres, absolutamente independentes do Estado. Querer, pois, que o poder civil invada arbitrariamente o santuário da família é um erro grave e funesto. Em 1931, o Papa Pio XI divulgou a quarta 40º ano, por ocasião do 40º aniversário da encíclica Rerum Novarum, a qual chamou de Carta Magna da doutrina social católica. Pio XI afirma sem rodeios: declaramos o socialismo, quer se considere como doutrina, quer como fato histórico ou como ação, não pode conciliar-se com a doutrina católica. O pontífice foi ainda mais longe, ao dizer: se esse erro, com todos os mais, encerra algo de verdade, funda-se, contudo, numa concepção própria da sociedade humana, diametralmente oposta à verdadeira doutrina católica. Socialismo religioso e socialismo católico são termos contraditórios. Ninguém pode ser ao mesmo tempo bom católico e verdadeiro socialista. E nós podemos ampliar isso aí para todos os que se dizem cristãos. Volto ao texto. Mas o que pensar do socialismo mitigado? Também este fustigou-os o Papa de forma bastante sucinta. Citamos novamente a juízo o comunismo e socialismo e vimos o quanto as suas formas, ainda as mais mitigadas, se desviam dos ditames do Evangelho. Reiterá-lo-ia anos depois Papa João XXIII em sua encíclica Mater et Magistra, em 1961. Entre comunismo e cristianismo, o pontífice Pio XI declara novamente que a oposição é radical e acrescenta que não se pode admitir de maneira alguma que os católicos adiram ao socialismo moderado. O comunismo é particularmente nocivo, já que priva a pessoa humana da sua dignidade. E é para ser justo, Pio XI repreendeu também o individualismo e o capitalismo extremo por não respeitar a dignidade humana do trabalhador, cuja atividade não pode ser vendida como um simples gênero comercial. O pontífice apontava ainda que o remédio mais necessário consiste não na reação violenta dos socialistas em ordem ao desmantelamento do livre mercado, mas, antes de tudo, na reforma dos costumes. De fato, a postura da Igreja frente a estes problemas sempre foi ponderada, resguardando os direitos tanto do empregado quanto do empregador, mediante uma volta à caridade cristã e ao zelo pelo bem do próximo. Sua crítica mais dura, no entanto, reservou-se a Pio XI à peste comunista, cujas ações e intenções são desmascaradas nos seguintes termos. Abre aspas. Guerra de classes sem tréguas, sem quartel e completa destruição da propriedade particular. A tudo se atreve, nada respeita. Uma vez no poder, é incrível e espantoso quão bárbaro e desumano se mostra. Aí estão a atestá-lo as mortandades e ruínas, ódio declarado contra a Santa Igreja e contra o mesmo Deus. A impiedade e inquietude do comunismo, doutrinas que porão a sociedade a ferro e fogo, abre caminho à subversão e ruína completa da sociedade. O socialismo quer se considere como doutrina, como fato histórico, como ação, não pode conciliar-se com a doutrina católica. E isso eu estendo a todos os cristãos, uma vez que isso se pauta numa análise evangélica, do Evangelho. Continua o texto. Mas o Papa não parou por aí. Em 1937 veio a lume outra de suas encíclicas, a Divini Redemptoris, a respeito do comunismo ateu. O pontífice não poupou palavras, exortou a que os fiéis não se deixem enganar. O comunismo é intrinsecamente perverso e não se pode admitir em campo nenhum a colaboração com ele, da parte de quem quer que deseje salvar a civilização cristã. É um sistema cheio de erros e sofisma. A encíclica tinha em mente
o perigo ameaçador do comunismo denominado bolchevista e ateu, que se propõe como fim peculiar revolucionar radicalmente a ordem social e subverter os próprios fundamentos da civilização cristã. O comunismo é particularmente nocivo, já que priva a pessoa humana de sua dignidade. Os direitos naturais são negados ao indivíduo para serem atribuídos à coletividade. E é precisamente por isso que qualquer direito de propriedade privada tem de ser radicalmente destruído. É a coletividade que legisla em matérias de matrimônio e família. O matrimônio e a família são apenas uma instituição civil e artificial para eles. Depende da vontade dos indivíduos ou da coletividade. É o ressurgimento das cartas de divórcio, da difusão do comunismo foi possível graças à propaganda diabólica dos filhos das trevas e à conspiração do silêncio orquestrada pela imprensa não católica, silêncio devido em parte às diversas forças ocultas que já há muito porfiam por destruir a ordem social cristã. Isso soa familiar. Em 1991, o Papa João Paulo II publicou a Centésimo Annus, em comemoração ao centenário da Rerum Novarum. Esta nova encíclica reafirmava o ensinamento segundo o qual a raiz do totalitarismo moderno encontra-se na negação da dignidade transcendental da pessoa humana. O socialismo considera cada homem simplesmente como um elemento e uma molécula do organismo social, de tal modo que o bem do indivíduo aparece totalmente subordinado ao funcionamento do mecanismo econômico-social. Luta de classes em sentido marxista e militarismo têm, portanto, a mesma raiz, o ateísmo e o desprezo da pessoa humana, que fazem prevalecer o princípio da força sobre o da razão e do direito. Como sabidamente notou Fulton Sheen, o comunismo pretende estabelecer o impossível, uma irmandade entre homens prescindindo da paternidade divina. George Orwell conhecia bem o engodo socialista, adaptando-lhe o mantra em sua obra, A Revolução dos Bichos. Todos os animais são iguais. E, no entanto, como dirá o porco a certa altura da história, alguns animais são mais iguais que os outros. A sua verdadeira face, uma hora ou outra, acaba sendo descoberta. É o duplo pensar do partido. E como são estranhamente atuais, o pensar criminoso, e a Patrulha Ideológica de 1984, no ambiente politicamente correto que se respira nas universidades norte-americanas e em tantos governos europeus. O Muro de Berlim veio abaixo e a União Soviética dissolveu-se, mas o marxismo cultural está forte como nunca. Qualquer semelhança com o nosso país não é mera coincidência. Tem método na ação dessas pessoas. E ele continua. O Leviatã continuou furioso e com o chicote em mãos. Sua cabeça, porém, já foi esmagada. As vanguardas progressistas da esquerda são os herdeiros ideológicos do socialismo e do comunismo do século XX. Eles fazem avançar a revolução ao adotarem os erros da Rússia e atacarem a propriedade privada, o livre mercado, a liberdade individual e a livre expressão. O casamento e a família tradicionais, a liberdade de consciência, a liberdade de culto, talvez não haja agora mesmo o império do mal, um único estado totalitário. O que há, isso sim, é um totalitarismo das inteligências, a pressão imperiosa exercida pelos mídia, pela educação, pelos governos e sistemas judiciais. O Big Brother continua à espreita. Mas ainda há esperança. A Igreja triunfou sim do comunismo ateu e Cristo garantiu-nos que as portas do inferno jamais hão de prevalecer contra ela. Nos sombrios idos de 1917, em meio à Primeira Guerra Mundial e à difusão dos males do comunismo ateu, a Virgem Maria prometeu: no fim, o meu imaculado coração triunfará. Sim, o Leviatã continuou furioso e com o chicote em suas mãos. Sua cabeça, porém, já foi esmagada. Perceba a gravidade da situação. Perceba quão antagônico é o cristianismo e o catolicismo das doutrinas comunistas socialistas, seja como doutrina, seja como ação ou seja como pensamento. Isso é mais do que claro na doutrina da igreja. Para você que não é católico, a estrutura da Igreja Católica se baseia sobre 3 pilares: a Sagrada Escritura, a tradição e o magistério. E isso aqui
é o magistério da igreja, isso faz parte do magistério. E é inequívoco essa incompatibilidade do comunismo e socialismo com a vida de um cristão, segundo o Evangelho. Perceba que quando um padre alerta que aqueles que apoiam partidos socialistas e comunistas, votando, pedindo voto, apoiando, estão sujeitos à condenação eterna, ele não faz nada além do que cumprir a sua primeira obrigação, que é zelar pela salvação da alma dos fiéis que lhe foram confiados. Oxalá nós possamos viver até o dia em que vejamos bispos afastarem padres que de maneira irregular e cretina induzem seus fiéis ao erro, muitas das vezes propagando doutrinas socialistas e comunistas. Não podemos esquecer jamais que o embate é espiritual. E essas pessoas são sim demoníacas. No entanto, como eu falo reiteradas vezes, a vitória pertence a Deus. E nosso Deus é vencedor. Temos que suportar esse caminho pesado e árduo e combater o bom combate. Deus abençoe a todos. E ao padre que foi afastado, o meu respeito, a minha admiração e, acima de tudo, as minhas orações.